Oi, gente, tudo bem? Hoje, mais um vídeo polêmico que eu quero dividir com vocês algumas coisas que eu estudei essa semana e vou dizer assim, ó, que essas coisas que eu descobri abriram os meus olhos e eu quero contar para vocês para saber a opinião de cada um. Bom, gente, faz assim, ó, mais ou menos, acho que uns 2, 3 meses atrás, eu conheci um casal que me chamou muita atenção, porque eu comecei a conversar com eles e eles me disseram assim: a gente tá fazendo uma dieta diferente, porque no caso a moça tinha uma doença autoimune. Para quem conhece, né, sabe que é uma situação bem difícil. E daí ela me relatou sobre essa dieta e eu fiquei assim, ó, bem chocada, porque a gente assim, ó, com o tempo a gente muda o que a gente pensa de acordo com o que a gente vai ouvindo, né? Geralmente é assim. Só que daí, gente, eu fui estudar, fui a fundo, né? Fui estudar, estudei já faz acho que umas 2 semanas que eu tô estudando sobre esse assunto para descobrir algumas coisas que eu tava na dúvida. Essa dieta para essa pessoa fez muito bem. Ela disse assim, ó, que mudou a vida dela. E daí, gente, eu fiquei assim mais chocada ainda, porque era uma coisa que a gente ouvia que fazia mal, que tinha que tirar, que aquilo prejudicava. Então, por isso que eu sempre digo nos meus vídeos, a gente não pode generalizar em algumas coisas e também ir por só um tipo de pensamento. A gente tem que abrir a mente e ouvir outras pessoas e estudar e tirar as nossas conclusões. Então, como eu disse para vocês naquele outro vídeo sobre como eu baixei o açúcar naturalmente, que inclusive aquele vídeo tá com muita visualização, eu disse que eu não gosto de nada radical, né? E eu tava vendo que agora, por último, as pessoas, os médicos, nutricionistas, estavam sendo muito radical. Muita verdura, muito legume e pouca carne. Isso é preocupante. Vou explicar para vocês por que é preocupante. Bom, gente, eu não entendo nada, não sou nutricionista, não sou médico, não sou nada, tá? Mas eu sou muito curiosa e gosto de entender sobre como funciona tudo, tá? Então, o que que acontece? Eu quero que vocês reflitam comigo, depois me deixem nos comentários o que que vocês acham. Antigamente, vamos pegar lá no tempo dos nossos avós, tá? Dos nossos antepassados. O que que era a base da comida deles? A base geralmente era carne, né? Eles carneavam bicho, eles sempre tinham carniça de porco, matavam gado, porque naquela época era muito difícil comprar em mercado, né? Então era uma festa para eles. O que que eles faziam? Eles comiam os miúdos, as vísceras, né? Faziam aquelas morcela, faziam linguiça. Então, isso para eles era o principal. Não foi assim? No meu entendimento era, tá? Aí depois eles juntavam algumas raízes, né? Aipim, mandioca, milho também. Mas o que mais eles evitavam, que eles não tinham muito costume, eram as verduras e os legumes, né? Só alguns tipos de pessoas já cultivavam os grãos, os legumes e as verduras, mas a maioria era voltada mais para carne e para algumas raízes e o milho. E isso de lá para cá, com o crescimento das indústrias, foi nos apresentado
coisas bem diferentes. Óleo de soja, óleo vegetal, muito legume, muita fruta, muita salada. Foi mudando bastante. E o que que aconteceu? Ainda entrou os refinados, farinha branca, tudo refinado, açúcar branco, né? E tudo foi mudando de lá para cá, só que foi piorando. Bom, gente, aí, pensando assim, mais antigamente também, no tempo lá dos homens das cavernas, o que que era a principal comida deles? Eram as caças. Então, a carne mantinha eles fortes, saudáveis, com força, né, com disposição para caçar, e eles não consumiam nada disso que existe hoje. E depois que veio essas coisas refinadas, que todo mundo começou a dizer tem que comer muito legume, muita verdura, muita fruta. O que que aconteceu, gente? O nosso organismo começou a ficar mais fraco, né? E começou também com os refinados dar problema de saúde. Começou a aumentar as doenças, começou a todo mundo ficar inflamado e tá esse caos que a gente vê hoje. Então, gente, aonde eu quero chegar com tudo isso? Que a gente tem que abrir os olhos, tá? Eu vou dizer para vocês assim, eu não quero que ninguém vá por o que eu falo, eu quero que todo mundo procure o que é melhor para si, mas isso, gente, é um ponto de se pensar. O que que a gente está fazendo hoje com a nossa saúde? Todo mundo inflamado por causa dos refinados, por causa do carboidrato, e estamos deixando de lado coisas que os nossos antepassados faziam que era ótimo para a saúde. Porque naquela época não se ouvia falar quase de doença. Era raro, as pessoas viviam muito mais tempo. E hoje, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, pessoas morrem mais porque estão inflamadas, estão comendo errado. Então, eu ouvindo, já vi vários, você certamente vai ouvir agora com o passar do tempo, vários doutores, nutricionistas estão se inclinando para o lado de comer coisas como antigamente. Mais proteína, que é mais carne. Geralmente eles indicam, bota bastante verdura, bastante legume e um pedacinho de carne bem magrinha. Só que isso não sustenta, gente. Sabe por que que muita gente ainda tá com, assim, como é que eu vou dizer para vocês, com energia? E uma energia falsa por causa dos carboidratos, que vicia e faz você cada vez comer mais, só que inflama o seu corpo. Então a energia hoje está nos carboidratos, mas isso é totalmente errado. Porque antes, no passado, a energia vinha da gordura animal. E o que que a maioria das pessoas hoje dizem? Ah, tem que tirar todas as gorduras animal. Faz mal, aumenta o colesterol. Mas não foi concluído pesquisas, como é que eu vou dizer para vocês, concretas de que o colesterol realmente faz mal. Mas tem pesquisas concretas que o que está inflamando as pessoas, o que está dando doenças, são os carboidratos e tudo que é refinado. Então, gente, pensando assim, que eu gosto sempre de olhar para o passado, nesse caso da alimentação. Gordura de porco, maravilhosa. Para mim é a melhor, tá? Gordura de bicho, gordura de porco. Eu sei que muita gente não vai concordar comigo, mas não tem problema, é o que eu penso, tá? Gordura de porco, ótima para a saúde. Eu nem sei há quantos anos faz que toda a minha comida é feita na gordura de porco, tá? Aí muita gente vai dizer, ah, mas levanta o colesterol. Depende.
Se você comer a gordura animal, que ela vai te dar energia, e você ficar parado, eu acredito que possa dar algum tipo de probleminha, mas nem se compara com as coisas refinadas e com carboidrato. Então até fiz um short, acho que foi ontem, nesse canal aqui, de como estava sendo meu almoço. Certamente muita gente ficou pasmada com aquilo. Então, bastante carne e menos outras coisas. Então, gente, é muito simples cuidar da alimentação com coisas naturais, né? Como eu disse para vocês, o mais importante é tirar o industrializado, né? E depois começar a introduzir coisas mais saudáveis. Hoje eu entendo que se eu comer menos quantidade de carne, eu vou ficar mais fraca. Por quê, gente? Porque a carne tem todas as vitaminas que a gente precisa. Agora, se você pegar salada sozinha e vegetal, não vai ter todas as vitaminas e minerais. Nem que você coma um caminhão. Aí você vai me dizer, Lu, mas eu conheço várias pessoas que comem muito churrasco, comem muita carne e são obesas. Tem um barrigão, são gordas. Mas eu vou te dizer por que que isso acontece. Porque essas pessoas, elas não comem só a carne. Elas estão inflamadas, tá? Porque comem refinados e misturam a carne com outras coisas. Isso inflama o corpo. Não adianta. Aí você vai me dizer assim, ó, Lu, mas a gordura animal, ela não é saturada? Sim, gente, ela é saturada. Mas desde os nossos antepassados, eles usavam a gordura animal. Eles não pegavam um pedaço de carne de porco e tiravam a gordura para comer. Eles não pegavam um frango e tiravam a pelezinha para comer o frango. O que que acontece? O nosso organismo usa essa gordura dos animais para transformar em energia. Por isso a gente não se sente fraco. Só que hoje o pessoal está usando a energia dos refinados, dos carboidratos, para o corpo transformar em energia. Só que em vez dele, como o corpo não foi feito para aquilo, isso está inflamando o corpo. Então, gente, eu acho que tem que ter um bom senso, né? E optar por coisas que o nosso organismo consegue transformar em energia e que não inflame ele, não prejudique o nosso organismo. Mas como eu disse para vocês, eu não gosto de radicalismo. Então, eu não estou na dieta carnívora, tá? E nem 100% da cetogênica. Eu faço a minha própria dieta. Eu junto as duas e tiro o que eu acho que é melhor para mim. Então, cada pessoa tem que ver o que se adapta melhor. Isso é muito assunto para falar. Só que hoje eu quis dar assim uma pincelada para vocês de algumas coisas que eu mudei na minha alimentação. Mas não quero dizer para vocês que eu tô certa. De repente eu não estou certa. Mas é um caso aí para se pensar o que é melhor para você. Você ir atrás, correr, estudar. E porque eu vi, gente, que seguido a gente se engana, às vezes enganam a gente. Só que quem entende disso, se você for procurar alguém para estudar esse assunto, se você falar para qualquer pessoa, ela vai dizer que você tá louca, né? Que você enlouqueceu, que é os vegetais, que é as vitaminas estão nos vegetais, estão nas verduras, tá? Então procure médico que entende do assunto. Para você saber o certo, tem que ser alguém que estuda fisiologia humana, que entende como funciona todo o organismo humano, tá? Então tá aí a minha dica de hoje e eu quero que vocês me deixem nos comentários o que vocês pensam desse assunto. Um beijo e tchau, gente.